Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos de volta para iniciar mais um estudo de O Livro dos Espíritos aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal. Nós estudaremos hoje, dando continuidade ao capítulo 4 da segunda parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudaremos hoje dois tópicos: sorte das crianças depois da morte e sexo nos espíritos. Esses dois tópicos contêm as questões que vão de 197 a 202. Esses são os temas do nosso estudo de hoje. Vamos à nossa prece inicial? Vamos lá, convido a todos nesse momento, então, a fecharmos nossos olhos, a buscarmos a imagem do nosso amado Mestre Jesus, pensando no querido amigo pertinho de nós nesse momento, repondo as nossas forças morais, as nossas forças físicas, melhorando as nossas capacidades intelectivas, melhorando o nosso emocional e nos preparando assim para o estudo que virá. Amado Mestre, que através do estudo de hoje tenhamos mais condições de desenvolver a nossa espiritualidade e de segui-lo no caminho da autorreforma, do amor, da caridade e do bem. Que assim seja. Então, meus queridos amigos, nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, lembrando que anteriormente nós estudamos a reencarnação e demos aquela olhada, fizemos aquele estudo um pouco mais aprofundado da reencarnação com o codificador, com Allan Kardec, um estudo que nos levava a estudar a reencarnação em todo o seu potencial. Víamos as possibilidades de reencarnarmos, inclusive em outros planetas. Vimos, junto com a reencarnação, a lei de progresso, e aí a gente foi percebendo que somos cidadãos não apenas aqui do planeta Terra, mas somos cidadãos do universo. E, sendo cidadãos do universo, podemos desfrutar de todas as moradas da casa do Pai Celestial conforme vamos progredindo. Dentro ainda dessa temática da reencarnação, nós estamos estudando essa questão do espírito vir aqui na Terra ao ocupar corpos materiais, de matéria mais densa, como são próprios de espíritos no nosso grau evolutivo. Bom, então a gente estudou anteriormente as transmigrações da alma, vimos que reencarnamos diversas vezes, passamos por vários corpos aqui no planeta Terra ou em planetas similares à Terra, mas sempre com o objetivo de progredir. É para isso que a gente reencarna. E ainda estamos estudando essa questão. Agora, a gente vai deter um pouquinho mais o nosso olhar sobre as condições mesmo de uma encarnação. Quais condições nós temos quando encarnamos? Quais as relações do progresso do espírito com a situação do corpo ou com o progresso do corpo, se a gente até quiser pensar assim, né? Como a gente vai ver nos itens que a gente vai estudar hoje. Poderíamos resumir com as seguintes perguntas: o progresso se mantém mesmo diante da realidade das mortes prematuras? Esse é um item que a gente vai estudar, não é? Sorte das crianças depois da morte. Como entender o progresso se a criança morre, se o corpinho da criança morre ainda em tenra idade? Como entender o progresso? Em relação ao sexo, como a gente entende isso? Vejamos, né? Essas são situações que correspondem à lei de progresso, à lei de justiça de Deus, e esses tópicos do Livro dos Espíritos vão nos ajudando a aprofundar as questões do espírito diante da sua encarnação. São as influências que o corpo causa sobre o espírito. Influências do corpo sobre o espírito. Estamos ainda estudando, né, descobrindo aquilo que é unicamente do mundo corpóreo, diferenciando isso daquilo que é essencial ao espírito, e aí a gente vai agora percebendo que
O livro dos Espíritos nos ensina a lidar melhor com a questão da reencarnação e com questões muitas vezes complicadas para nós, repletas de tabus, como a desencarnação de crianças, como o sexo, e aí a gente consegue então, compreendendo as funções de cada uma dessas situações, né, na vida do espírito que está em um corpo, a gente consegue orientar melhor a nossa vida e a gente consegue, diante dessa compreensão, traçar objetivos, traçar para a gente algumas metas, alguns planejamentos para que a gente possa se equilibrar diante de tudo isso que a vida nos apresenta. Sejam a sorte das crianças, compreendendo, né, a sorte das crianças depois da morte, seja compreendendo as diferentes situações do espírito diante do sexo. Bom, então a gente vai desenvolver tudo isso no nosso estudo de hoje, junto com Allan Kardec. Essa ideia de continuidade, né? A gente estendeu um pouquinho no comentário para a gente ter uma ideia geral do estudo, mas a ideia de continuidade ressalta disso. Estudamos reencarnações. Agora estamos estudando a situação de uma reencarnação específica, a situação de um espírito que reencarna aqui na Terra. Essa é a sequência que o livro está nos dando para a gente aprofundar, para a gente praticar autoconhecimento, autocontrole, para a gente praticar o progresso, a nossa reforma íntima, né? Autorreforma, e seguir muito bem aí pelos caminhos da nossa encarnação. Vamos lá para aquela nossa passagem rápida pelo texto a partir de agora, para a gente enxergar assim os temas gerais, né? Questões 197 e 198, aqui no item Sorte das Crianças Depois da Morte, vão apresentar para a gente a introdução do nosso estudo, que trazem, né, o grau de adiantamento do espírito que desencarna como uma criança. Então, olha aqui a palavra adiantado, categorias superiores, denotando aqui que a gente vai ter como temática o progresso desses espíritos que desencarnam ainda como crianças. E a questões não, perdão, né? A questão 199 traz a famosa questão, a famosa pergunta: por quê? Qual o motivo dessas desencarnações assim tão precoces? Que a doutrina espírita vai nos ajudar a lidar com isso, ao nos esclarecer. Questões agora contidas no tópico sexo nos espíritos. A questão de número 200 fala sobre o sexo e sua relação com o espírito e o plano espiritual. Quando vai perguntar se os espíritos têm sexo, qual a relação entre o sexo e o espírito, esteja ele encarnado, esteja ele desencarnado. As questões 201 e 202 vão depois desenvolver um pouco mais as possibilidades do sexo, da escolha do sexo principalmente, para o espírito que está em processo de encarnação ou de reencarnação. Então, a gente vai trazer alguns comentários, né, extra livro dos espíritos, para a gente desenvolver bem essas questões. São curtinhas, né? São curtinhas, mas que são fundamentais para a gente poder lidar com essas situações e para a gente poder se portar bem diante da existência quando a gente vive essas situações aqui, principalmente uma situação extrema como é essa, sorte das crianças depois da morte, né? Quando a gente vive uma situação dessa, que é uma situação extrema que nos comove muito, a gente tem perto de nós uma criança que desencarna, que volta ao plano espiritual, ainda muito novinha, bebê às vezes, né? Então, compreender essa situação é algo que nos ajudará bastante. Vamos lá para a questão então de número 197. Kardec, primeira pergunta que ele faz é a seguinte: se o espírito de uma criança pode ser tão adiantado quanto o de adulto, mas não de uma criança qualquer, ou de uma criança que morreu em tenra idade. Uma criança que desencarnou muito novinha pode, pode ser um espírito tão adiantado quanto o de adulto? Então a questão traz para a gente, a pergunta, né, traz para a gente essa especificidade do grau de adiantamento do espírito. E
tem uma comparação aqui que é importante da gente perceber. Um espírito que está no corpo de uma criança pode ser tão adiantado quanto um espírito que está no corpo de um adulto? No fundo, a pergunta de Allan Kardec nos remete a esse pensamento, que é uma curiosidade para muitas pessoas, né? E que nos leva a, muitas vezes, a confundir a nossa situação aqui na Terra. Porque nós aprendemos com a doutrina espírita que fomos criados lá atrás, simples e ignorantes, há milhares e milhares e milhares de anos. Então, tivemos já um progresso, passando por degraus da escala evolutiva do espírito, da escala de progresso do espírito, até sermos espíritos que reencarnam em um planeta de provas e expiações, assim como a gente viu nos estudos anteriores. Agora Kardec está perguntando, né? Está explorando essa relação de progresso do espírito com o corpo. O nosso corpo ele se inicia aqui um, um, como um embrião, né? Um óvulo que foi fecundado, um embrião, um feto, uma criança, e ele tem um termo, ele acaba. O progresso do nosso corpo inclusive o nosso corpo chega no seu auge e depois declina, né? Na, quando ele chega a uma idade um pouco mais avançada. Então, o progresso do corpo físico tem um limite e tem um declínio, inclusive. Então, estudar essa relação do progresso do espírito com o corpo é muito importante de ser feito. Para a gente quebrar com aquele nosso preconceito ou com aquela ideia que pode surgir de que o espírito de um adulto é sempre mais adiantado do que um espírito que está num corpo infantil. Será que isso é assim? A gente vai ver ali na resposta. Então, essa comparação, né, do espírito infantil que desencarna ainda como criança, né, o espírito que está num corpo infantil, perdão, que desencarna ainda enquanto criança, essa comparação desse espírito com o espírito que está em corpos adultos no plano físico. Tudo isso diante do progresso realizado por esses espíritos. Bom, então é uma questão que envolve, né, muitas ideias. A resposta é a seguinte: algumas vezes o espírito dessa criança é muito mais desenvolvido do que de um adulto. Por quê? Porque pode ser que ele tenha vivido já muito mais do que um adulto que está aqui na Terra. E adquirido assim mais experiência e mais progresso. Então a resposta nos leva a pensar o seguinte: olha, algumas vezes esse espírito que desencarna como uma criança ele já tem mais progresso realizado, ele já tem mais experiências realizadas do que um espírito que está hoje num corpo adulto. Então, do que depende isso, né? Do aproveitamento que esse espírito teve em suas encarnações anteriores, em suas encarnações passadas. Notemos, eu vou voltar aqui a resposta na tela, que quando se fala aqui em experiência e em progresso, não está tão claro assim na resposta, mas a gente pode imaginar e a gente pode concluir da resposta que experiência e progresso são experiência e progresso espirituais. É claro, ele acabou de desencarnar, né? Então não teve tempo de ter experiência e progresso nessa encarnação. Então, experiência e progresso aqui são referentes à experiência e progresso espirituais. É importante notar isso. Porque aqui a gente quebra essa relação que a gente faz e que às vezes é falsa, né? Por estar em um corpo adulto, o espírito é mais experiente, progrediu mais do que aquele que está reencarnando agora. Não, não, nem sempre. Muitas vezes acontece o contrário. Essa ideia é muito importante para a gente. Muito importante para a gente compreender as questões que vão ser colocadas aqui. Inclusive uma questão que vai ser trabalhada, né, um pouco adiante no livro, e que é uma questão que nos consola. De que forma? Da seguinte forma: bem, um espírito que já progrediu mais pode talvez passar um pouco menos de tempo num corpo físico, né? Então ele
cumpriu a sua missão aqui e retornou ao plano espiritual. Pronto, pensamos assim e temos um conforto. A gente vai desenvolver um pouco melhor isso daqui a pouco, né? Mas quebrar com essa primeira ideia pré-concebida já é algo importantíssimo para a gente. Vamos para 197A agora, né? Então, conclusão, né, que Kardec pede ainda para confirmar a tese. Então, o espírito de uma criança pode ser mais evoluído, pode ter progredido mais do que o espírito de seu pai? Isso é muito frequente. Não, a gente não vê isso tão amiudadas vezes na Terra, né, com tanta frequência aqui na Terra, não acontece isso. Então, olha só, o codificador coloca agora a condição filial para a gente. Pode acontecer entre pais e filhos, do filho ser mais evoluído? Sim. Os espíritos dizem sim, basta observar. Observa crianças que nascem com predisposições morais, com predisposições intelectuais, às vezes superiores à de seus pais. Não é muito difícil a gente ver isso. Uma questão intelectual que a gente vê hoje muito frequente na nossa sociedade é a facilidade que esses espíritos que estão encarnando e reencarnando hoje aqui na Terra, a facilidade que eles têm em lidar com tecnologia. Uma criança pega um celular na mão e desvenda aquilo em segundos. Uma pessoa mais idosa, um pouco mais experiente, né, vamos dizer assim, na vida, ela vai pegar aquele mesmo aparelho eletrônico e não vai se desenvolver tanto quanto um jovem se desenvolve diante daquilo. Vieram do mundo espiritual para cá preparados, né, com facilidades para lidar com essa tecnologia e, pelo menos nesse ponto, tem mais progresso do que seus pais. Então, reforçando, né, essa questão é importante para nos dar essa noção de que mesmo o espírito que desencarna em tenra idade não é uma criança, ele é um espírito já de longas experiências, de longos aprendizados, que está aqui na Terra também para conquistar aquilo que é tarefa de todos nós, né, o seu progresso. Então, quebramos aqui com essa ideia inicial. De que o progresso do espírito está relacionado com quem vem primeiro. Quem vem primeiro, né, reencarna e está mais velho, um pouco no corpo físico, tem mais progresso do que aquele que está chegando. Não, não, de modo algum. Cada espírito tem seu progresso e a idade do corpo não guarda relação com esse progresso. Isso é importante da gente lembrar. Inclusive para a gente seguir o estudo, né? Então, questão 198, que Kardec ainda continua desenvolvendo essa temática. Olha só. Des- eh, Desencarnou como criança, não deu tempo de praticar o mal, né? Não deu tempo de praticar o mal. E agora, se não deu tempo de praticar o mal e desencarnou como criança, isso significa que esse espírito pertence a categorias superiores. A gente tem um vocabulário aqui no nosso planeta, né? Que é um vocabulário que remete mesmo à questão da pureza das crianças. E Kardec está nos levando a explorar essa ideia, né? Bom, não deu tempo de praticar o mal, então é um espírito superior, voltou para lá. A gente diz assim, olha, é um anjo. E realmente uma criança tem essa, ela traz em si, no seu rosto, né, na sua fragilidade, na sua condição infantil, ela traz para a gente essa o despertar dessa ternura que nos remete a esferas superiores, né? Mas essa é uma condição, como a gente vai ver aqui, uma condição corpórea, né? Então, a gente tem aqui agora a comparação do grau de progresso espiritual da criança que desencarna com os demais espíritos da escala. Olha só, na questão anterior, Kardec comparou com os pais, comparou com os espíritos que estão encarnados aqui na Terra. O espírito de uma criança pode ser mais evoluído que o de um adulto? Pode. E agora Kardec expandiu na pergunta, né? Então, pode pertencer a categorias superiores, já que não deu tempo de praticar o mal? E olha só como vem a resposta, né? Para nos levar pelos caminhos aqui da compreensão. Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. Então, esse espírito precisa viver. Deus não o isenta de passar por provas, ele precisa viver, precisa das experiências, ele precisa do progresso que o corpo causa. Olha aqui, ó, se for um espírito puro, não é porque animou uma criança, mas porque já progrediu.
Então pode acontecer? Pode acontecer de ser um espírito superior? Claro que pode. Mas a resposta nos leva a pensar no seguinte: mas não é porque ele desencarnou enquanto criança que ele é um espírito perfeito. A gente vê aqui as crianças da Terra desenvolvendo personalidade, às vezes bem novinha, 2 aninhos, né? Tem aquele gênio que a gente olha assim, sabe que é um gêniozinho difícil, né? Faz birra, se comporta de certa forma diante de certas situações, e a gente olha para a criança fazendo aquele gesto, aquela birra e diz assim: olha só, puxou para o vovô, né? E a gente está percebendo o que naquela criança? A sua personalidade se desenvolvendo e muitas vezes com inclinações que não são inclinações próprias de um espírito puro, de um espírito superior. Inclusive, nos ensina o Evangelho, nos ensina a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a missão dos pais é justamente encaminhar essas crianças a Deus. De que forma? Ajudando-a a corrigir essas suas inclinações de caráter. Então, voltemos à questão, notemos, né? Não fazer o mal não significa progresso. Não é porque não fez o mal que a gente tem aqui uma, um indício de progresso. Não. No máximo, talvez, de estagnação. Não deu tempo, né? A tarefa de todos nós é aprender a fazer o bem. Aí sim, quando a gente percebe que uma pessoa faz o bem, a gente nota progresso. Quando se nota que ela só faz o bem, a gente diz: opa, esse é um espírito superior. E não é fácil só fazer o bem, apenas fazer o bem. Nós vivemos uma mescla de tudo isso, né? Do bem com o mal, do bem com indecisões, do bem com estagnação. Essa é a vida de espíritos no nosso grau evolutivo. Então, o fato de desencarnar como criança nada significa do ponto de vista do progresso espiritual. Estamos estudando aqui relação corpo-progresso espiritual. Daqui a gente tem um princípio assim bem claro. O corpo é veículo para o progresso, mas do corpo que um espírito habita, né? Nada se pode inferir em relação ao seu grau de progresso espiritual. Daquele corpo que ele tem, a gente não pode tirar o grau de progresso espiritual. Não é porque ele é adulto que que ele tem mais progresso que a criança. Não é porque é criança que tem mais ou menos progresso que um adulto ou que um espírito superior. Então, não dá para inferir nada em relação ao progresso olhando só para o corpo. A gente precisa olhar para outras coisas, os pensamentos, as atitudes, né? Os jeitos, as inclinações, tudo isso que a gente está falando. Então, inclusive em relação à beleza, né? Alguns corpos adultos, espíritos que estão em corpos adultos, belos, saudáveis, com é, comportamentos intelecto-morais duvidosos, repreensíveis. Basta lembrar também que Jesus usou um corpo aqui do nosso planeta Terra. Um corpo igual ao nosso, de carne, né? Um corpo de matéria densa, pesada, e ele já era um espírito puro. Então, as inclinações, os gostos, os ensinamentos, os pensamentos, as palavras, tudo isso denota muito mais progresso espiritual do que o corpo em si. Então, das duas primeiras questões, nós tiramos um só princípio. A criança que desencarnou em tenra idade conquistou algum progresso em vidas anteriores. Tenha sido esse um grande ou um pequeno progresso que a gente não vai saber. Né? Mas não é pelo fato de ter desencarnado que ela é mais ou menos evoluída do que qualquer um, no sentido intelecto moral. Bom, então, questão 199, questão que não quer calar na nossa mente, né? Bom, se é assim, se a gente não é capaz de identificar o grau de evolução, de progresso do espírito que desencarna em tenra idade, por que, afinal de contas, ele desencarna? Por que se interrompe a vida na infância, sendo que a gente tem de modo claro agora no livro dos Espíritos que a gente vem até o corpo físico para aprendizado e progresso. Ora, então qual é a lógica disso, né? O espírito vai encarnar para o seu aprendizado e progresso. Encarna, a gente não sabe se é um espírito superior, se é um espírito puro, muito provavelmente aqui na Terra não, né? Muito provavelmente aqui na Terra pertence à ordem dos espíritos em provas e expiações, mas vejam, esse espírito encarna e não fica, volta ao plano espiritual. Por isso, Kardec pergunta: qual a razão disso? Como a doutrina espírita nos orienta e pode
nos consolar. Por que crianças, espíritos nascem e abortam a missão de progresso ainda enquanto crianças? Bom, resposta. A curta duração da criança pode, e eu noto aqui a palavra pode, né? Ela significa talvez, às vezes, na maioria das vezes, talvez, né? Então, olha lá. A duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente, interrompida antes do momento em que deveria ter terminado. Tá? Então, esse é o primeiro motivo. São duas possibilidades. O espírito não terminou a sua encarnação anterior quando deveria, interrompeu antes. Então, ele volta, fica mais um tempinho no corpo, retorna ao plano espiritual. E o segundo motivo, que é provação ou expiação, não para o espírito, mas para os pais. Olha só como a doutrina espírita nos traz uma orientação aqui muito grande e muito poderosa para a nossa vida, principalmente quando a gente passa por essas situações. Duas possibilidades que preservam a justiça divina. Né? Não deu tempo de acabar tudo na encarnação anterior, precisava de mais um tempinho no corpo, volta, fica mais um pouquinho, retorna ao plano espiritual. É comum o sentimento de injustiça diante de uma desencarnação prematura. A gente vê uma criança que morre, corpinho que morre, o espírito desencarna e volta, e a gente fica com um sentimento de injustiça porque a gente não compreende. Então, primeira coisa, complemento de uma experiência anterior. Segunda possibilidade, provação ou expiação para os pais. E aqui eu agora quero fazer uma referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21, que fala justamente sobre perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Aqui nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos entender um pouco como é essa prova ou essa expiação para os pais. Quando acontece dos pais se verem privados da presença daquele ser meigo, terno, angelical que eles tinham em sua família, a incompreensão e a revolta muitas vezes podem ficar maiores que a sua fé, e nisso consiste a provação e expiação. O desespero pode ser maior do que o amor. Então o Evangelho nos coloca certas situações para que a gente pense, para que a gente avalie, para que a gente enxergue que a desencarnação de uma criança, ela é sim, muitas vezes não, ela é sempre em acordo com a justiça e bondade de Deus. Né? Os pais estão em momento de provação e de expiação, precisam de consolo e orientação. E é isso que esse capítulo do Evangelho faz quando nos apresenta as seguintes ideias: de que muitas vezes a desencarnação de uma criança ou de um jovem é preferível ao que poderia acontecer com ele na reencarnação, durante a reencarnação. Esse jovem, essa criança, poderia ser acometido por desregramentos, poderia cair em vícios, poderia cair em crimes, ele poderia acontecer, né? Que faria com que a família sofresse muito mais, inclusive dilacerando o coração de suas mães, de seus pais. Então, esse é um primeiro evento que poderia acontecer. A gente não sabe como seria o restante da encarnação daquele espírito se ele permanecesse aqui na Terra. Esse é o primeiro ponto. Diz ainda esse capítulo do Evangelho que essa morte prematura é um benefício que Deus concede a essa criança que desencarna, porque justamente a preserva dessas dificuldades e misérias, seduções que a vida poderia apresentar a esse espírito. Então, embora seja uma prova para os pais, ele é uma graça, uma bênção, um benefício que Deus concede a esse espírito que desencarnou. Ele não é vítima de uma fatalidade. Tudo isso está dentro dos planos de Deus. Muitas vezes a gente ainda pensa no seguinte, né? Olha só como que isso é uma coisa assim que é difícil, né? Uma desgraça para a gente ver uma criança, um jovem desencarnar.
Era uma vida que tinha tantas esperanças pela frente, é uma vida que tinha tantos projetos, que tinha um futuro brilhante. E aí o Evangelho fala para a gente assim: mas de que esperanças falais? Das esperanças da terra? Não é? Estudar, crescer, passar por uma universidade, talvez, ter um grande emprego, conquistas materiais, formar família. É dessas esperanças que a gente está falando? Enriquecer? Bom, e aí o Evangelho nos lembra do seguinte, né? São só essas esperanças que a gente cultiva em nosso coração? Só essas esperanças? A gente sabe que de fato aquele espírito, né, conseguiria tudo isso que a gente pensa para ele? Quem diz que não poderia ser o contrário, como a gente acabou de dizer agora? Não poderia ser uma vida de vícios, de dores, de desvios? Eu sei que no coração de pais e mães é muito comum a gente pensar, mas meu filho era tão bom, meu filho era uma pessoa, era um espírito tão bom, tão bondoso, uma menina tão bondosa, um garoto prodígio, mesmo nas questões morais. Ok, tudo bem, era assim. E a gente continua com o raciocínio do evangelho, porque a gente acha que só aqui no plano material é possível viver alegrias. Por isso o evangelho pergunta para a gente de que esperanças falais. Nós temos aprendido aqui com o livro dos Espíritos que nós somos espíritos imortais, que o nosso âmbito de vida natural não é no corpo, é do lado de lá. E quando a gente fala que esse espírito tinha diversas esperanças aqui, a gente esquece das esperanças, das conquistas, das riquezas que um espírito pode viver no plano espiritual, do lado de lá, com valores imperecíveis, com felicidade que não está sujeita à degradação das coisas materiais. O espírito liberto das coisas materiais, vivendo do lado de lá e colhendo os frutos da sua precocidade, da sua bondade, do seu amor, né, de ser aquele espírito que nós identificamos como filhos, né, como pais, de ser aquele espírito que nós vimos que era um espírito que tinha progresso maior que o nosso. Por que a gente quer que ele viva com a gente aqui as agruras, as decepções, as dificuldades da vida terrena? Pergunta o Evangelho para nós, agora eu leio. Supondes então que vale mais uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Eles estão dizendo para a gente o seguinte: a melhor posição que se possa alcançar na Terra ainda é inferior às alegrias menores do plano espiritual. E se a gente olhar para a vida dessa forma, a gente em algum momento vai agradecer a Deus por ter levado o nosso filho para junto dele. Não nos queixaremos mais, estaremos alegres, saudosos, claro, a gente vai sentir saudade, mas a gente vai saber que Deus é um Pai perfeito, enquanto nós ainda não. Que o plano espiritual é o plano natural do espírito, enquanto o plano material não. Que lá ele pode ter aprendizados também. Que se Deus achou melhor que ele vivesse lá, é porque realmente é melhor para ele viver do lado de lá. Que aqui na Terra nós vivemos um planeta de provas e de expiações. Não seria um pouco egoísta de nossa parte querer conosco um espírito para viver provas e expiações? Não é melhor que ele esteja do lado espiritual da vida? Claro, perto de nós, em pensamento, em sentimento, nos observando, orando por nós, tanto quanto nós oramos por eles, desenvolvendo a sua vida do lado de lá, progredindo, crescendo. Não é melhor pensarmos que esse espírito que era o nosso filho, né, habitou o corpo de um filho consanguíneo aqui na Terra, está num país distante com o qual nós não temos contato, mas muito melhor do que esse que nós vivemos? Pensemos nisso. É isso que a doutrina nos ensina. E vivamos de forma alegre a expiação e a prova de estarmos momentaneamente longe de um espírito a quem nós amamos como filho. E eu repito e reforço a passagem momentaneamente longe, momentaneamente distantes. Logo estaremos com eles. Então, é,
A morte de uma criança traz para a gente um certo trauma, uma certa dificuldade, né? E a gente pode ter assim muita tranquilidade, porque a questão 347 do Livro dos Espíritos nos diz que a passagem de um espírito que está no corpo de uma criança daqui para lá é muito menos difícil do que a passagem de um adulto. O espírito que está num corpo infantil ainda não tem a consciência da sua encarnação. Ele entra em estado de dormência e desperta no plano espiritual sem sofrimento. A morte de uma criança, meus amigos, não deve ser vista para nós como punição, como injustiça, nada disso, mas como uma parte do ciclo de reencarnação e evolução daquele espírito. Por isso, é uma prova para os pais e uma passagem necessária para aquele espírito. Bom, teremos ainda oportunidade, né, de desenvolver isso é, em nossos estudos subsequentes, mas eu sinceramente espero que tenha consolado, que tenha orientado um pouco essas questões que foram trazidas e trabalhadas, né, até esse momento. Mas aí a gente ainda tem a questão 199A, na qual Kardec pergunta, vou voltar aqui um pouquinho, né, para a gente perceber ainda, né? 199, 199A. Kardec continua no raciocínio perguntando o que acontece ao espírito de uma criança que morre em tenra idade, né? E a resposta é simples: recomeça na outra existência, recomeça no plano espiritual. Continua a viver, está vivo. Isso é importante de a gente saber, está vivo. Que a gente possa enviar a ele as nossas preces, pedindo a Deus para que ele se renove em suas forças, para que ele tenha forças morais, intelectuais para seguir o seu progresso. E enviarmos a ele amor, jamais revolta, jamais desespero, porque isso também os é, os aflige, né? Os afeta. Imagine um filho sabendo que seu pai está desesperado. Ora, claro que ele vai ficar aflito. Então, força aos pais que se separaram momentaneamente de seus filhos, força moral, renovação de fé, comunhão com Deus, aproximação do Cristo e entrega na fé, entrega na paz, entrega no amor, na caridade, né? A gente pode adotar outros filhos necessitados aqui que certamente não serão igual ao nosso. Mas, recebendo o nosso amor, o nosso também receberá. Façamos pelos outros filhos, entre aspas, adotivos, né? Os sofredores da terra, aquilo que faríamos por nossos filhos que se foram. Isso vai nos preencher com alegria, podem ter certeza. Comentário de Kardec a respeito dessas passagens, né? Kardec vai trazendo no primeiro parágrafo aqui a teoria da existência única. Ele diz assim: olha, se pensássemos em uma única existência para o espírito, uma única encarnação, aí a morte de uma criança seria injusta. Notemos aqui que o texto de Kardec traz as palavras mérito e direito. Qual seria o mérito de um espírito que desencarnasse como uma criança, né? Com que direito essa criança estaria isenta de condições às vezes tão duras a que se vê submetida a outra metade, né? As pessoas que então, desenvolvem uma vida, né, aqui na Terra. Então, a teoria da existência única seria ela sim injusta. Como a gente sabe que são várias existências para o espírito, mesmo a desencarnação de uma criança se encaixa na justiça de Deus. Continuando o comentário de Kardec aqui no próximo parágrafo. Agora ele vai comparar com isso a reencarnação. Olha só. Com a reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Uma existência única, a gente diria assim: por que, que Deus levou esse espírito para ele de volta para o mundo espiritual? Por que ele não precisou passar por uma existência terrena inteira, assim como os outros? O que ele tem de especial, sendo uma existência única? Na ótica das reencarnações, isso muda. Ora, ele foi para lá porque não era mais o momento dele ficar aqui. Então, aconteceu o que era o melhor para ele. E isso nos ajuda a fortalecer a nossa fé na vida futura e em Deus. E num terceiro momento aqui, Kardec vai nos lembrar que um pouquinho daquilo que a gente conversava há pouco, né? É,
a inocência da infância é um estado aparente e transitório. Aquela criancinha que se apresenta para a gente de forma ali tão angelical, como a gente dizia agora, vai mudando, vai mostrando a sua personalidade no decorrer do tempo. Então, é, lembremos disso, né? A inocência da criança, ela é aparente, é transitória, e uma das de nossas funções como pais é perceber isso e ajudá-la em seu progresso. Olha aqui o comentário na sequência de Kardec. Algumas crianças já trazem do berço, olha lá, astúcia, felonia, perfídia, pendor, né, para roubos, assassinos. Isso para provar apenas o que ele está dizendo, né? Que essa questão da criança se apresentar como um anjinho para a gente é uma questão passageira, transitória. E que se a criança desencarna, a gente continua tendo o nosso papel como pai. Vamos orar por ela no plano espiritual. A gente não teve tempo, muitas vezes, de conhecer a sua personalidade. Então, cumpramos o nosso dever, né? Comentário ainda de Kardec, tem razão a lei, porque de fato elas obram mais por instinto do que intencionalmente. A lei civil absolve dos crimes as crianças. Por quê? Porque no estado infantil o espírito age de forma mais instintiva do que raciocinada. Então isso mostra para a gente que o espírito que reencarna, ele está em processo durante a infância. É um processo, a infância é um processo. Se é interrompido por Deus, a gente, né, insiste mais um pouco. Se é interrompido por Deus, é porque era melhor assim. Bom, outra vez, né? Kardec vai perguntando aqui de onde essas más tendências, se não do espírito que não progrediu. E aí a gente vai ter que pensar nas questões de educação que esse espírito vai ter que passar aqui ou lá no plano espiritual. Mensagenzinha final aqui para a gente fechar o comentário de Kardec. As crianças que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem então por efeito dessa falta de progresso as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas dos atos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Então, vejamos, aqui rapidamente retomando esse ponto de Kardec, né? Primeiro, ele compara a teoria de uma existência só com a teoria das reencarnações para dizer para a gente: olha, desse ponto de vista do que o Espiritismo ensina, mesmo a desencarnação de uma criança é justa, porque é um espírito em aprendizado e que talvez, justamente, né, a gente pode tirar do texto aqui uma conclusão, né, uma consequência. Aquele espírito precisava passar por essa experiência e passou. E como não reencarna sozinho, está num contexto familiar, os seus pais precisavam passar por aquela experiência para renovar a sua fé, o seu amor mais profundo, né? Para renovar em si sentimentos mais profundos do que o sentimento de que vivam mais tempo, que perdurem por mais tempo, do que os sentimentos que nascem apenas na presença do ser amado. Isso é muito importante. Bom, então, lembra a última coisa Kardec fala, olha, o sentimento de injustiça tem uma outra fonte. A sensação que a gente tem de que é um espírito superior, de que é um ser angelical que está ali, que vinha para nos fazer felizes, etc. Bom, aquele ser angelical tem essa aparência apenas transitória, né? Então, o Kardec nos diz que essas são razões, as principais razões, fundamentais razões para a gente compreender a desencarnação em, em tenra idade. Infância como continuidade da experiência do espírito, já bem vivido e experiente. A gente precisa lembrar disso. A infância é uma continuidade da experiência espiritual. Então, a doutrina espírita aborda mortes infantis de uma forma que busca proporcionar conforto, orientação, compreensão aos que estão de luto, aos que olham para o quadro e não compreendem. Segundo a doutrina espírita, a morte de uma criança é vista sim como um evento difícil, mas também como um processo de transição para o espírito da criança e para os espíritos que conviveram com ela. Então, esse espírito, tenhamos certeza, é recebido com amor e cuidado do outro lado da vida. E nós precisamos também desenvolver em nós capacidade de receber isso, né? Bom, para a gente fechar essa parte, eu vou deixar uma indicação. Quem quiser dar uma olhadinha nisso, visite o capítulo 8
da segunda parte do livro O Céu e o Inferno e leia a história do espírito Marcel, que desencarna como criança. Ele conta ali a história dele, os motivos por ele ter desencarnado. Um espírito que sofreu bastante em seu corpo físico, desencarnou entre 8 e 10 anos, sofreu bastante e que depois conta, volta, né? E através de um médium, ele relata o porquê ele desencarnou, como foi acolhido no plano espiritual e nos traz grande conforto. Bom, vamos ao nosso tópico seguinte, então: sexo nos espíritos. Diante das mortes infantis, das desencarnações em terrenidade, a gente já entendeu os motivos por que elas acontecem, para que elas acontecem, e vimos que isso tem plena é, concordância com o progresso espiritual. Agora, essas últimas três questões vão trazer para a gente a questão do sexo, como que o espírito lida com o sexo, porque ele existe, onde ele está localizado, né? E como é que ele nos ajuda a progredir. Bom, vamos fazer uma comparação entre os dois tópicos, logo de saída? Do tópico anterior, a gente tira o seguinte: a infância aqui no planeta Terra, do modo como nós a conhecemos, é própria do corpo físico. O espírito que desencarna é um espírito já de longa idade, muito maior do que de uma encarnação terrena de 100 anos, de 70 anos, de 120 anos. Muito maior, é um espírito milenar. Então, desse ponto de vista de comparação de essência, né, de comparação de estado, até melhor dizendo, a infância é própria do corpo. É uma experiência vivida pelo espírito no corpo. Desencarnado, ele já atravessou, né, a sua infância espiritual lá nos planetas primitivos. Não volta mais àqueles estados. O espírito não regride. Então, infância própria do corpo. E o sexo? É justamente assim que começa a questão de número 200. Os espíritos têm sexo ou o sexo é uma condição corpórea? Olha só a pergunta, né? Continuamos a estudar a relação do corpo com o progresso espiritual, a relação da essência do espírito com as condições de um corpo. Olha aí, ó. Tem sexo os espíritos? A resposta notável, né? Não como o entendeis. Pois que os sexos dependem da organização. Que organização é essa? A organização corpórea. Então, o que Kardec está perguntando aqui, se a gente trouxesse para os dias de hoje, né? Sexo masculino, sexo feminino. Gêneros, né? Gênero feminino, gênero masculino. Kardec está dizendo assim: o espírito desencarna e isso permanece no plano espiritual? Homem aqui na Terra continua homem no plano espiritual, na sua, na sua concepção espiritual, ou não? Então, os espíritos têm sexo não como vocês entendem. Eu posso continuar me apresentando como homem no plano espiritual, mas não ter a composição física de um corpo masculino. Notem que aqui a gente está falando unicamente da questão do sexo, né? A gente não está entrando aqui em gênero, ideologia de gênero, orientação sexual, nada disso. Unicamente a relação do sexo, né? Corpos humanos têm sexo masculino, sexo feminino. O corpo tem sexo masculino, sexo feminino. O espírito desencarnou? Kardec está perguntando: isso permanece no plano espiritual? Bom, se eu desencarnei como homem nessa encarnação, pode ser que do lado de lá eu continue me apresentando com essa aparência e não com essa organização física. Meu perispírito não tem nada com o corpo físico do lado de lá da vida, né? Há entre os espíritos amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, aqui dentro dessa resposta, a gente já tem duas situações diferentes, né? O sexo depende da organização física. Eu posso continuar com a aparência de homem no plano espiritual sem ter organização física, aqui como eu estou aqui na Terra, exatamente como eu estou agora. O espiritual é diferente. O meu perispírito pode ter exatamente a forma da minha última encarnação, a aparência da minha última encarnação. Mas se a gente quer fazer a diferenciação aqui no ponto essencial,
Não há necessidade de aparelho reprodutor no plano espiritual. Essa é a principal função do sexo masculino, do sexo feminino na Terra, né? A função natural dos sexos é a reprodução. Por isso o feminino, por isso o masculino. Do lado espiritual da vida, nós já aprendemos no livro dos Espíritos, né? Quem cria espíritos é Deus. Espíritos não se unem no plano espiritual para criar novos espíritos. Aqui na Terra, encarnados, um homem e uma mulher se unem para gerar um novo corpo, um novo filho. No plano espiritual, isso não acontece. Então, olha só, tem sexo os espíritos? Não como o entendeis. Não com aparelhos reprodutores, não com a necessidade, né, com o objetivo de reprodução. Não, desse jeito não. Mas entre os espíritos existe amor e simpatia, baseado na concordância dos sentimentos. Então os espíritos se relacionam no plano espiritual, mas não dependem desses relacionamentos para reprodução. O que existe entre eles é amor, simpatia, sentimentos afins. Ok? Então, olha só, aqui na Terra ainda, muitas pessoas confundem amor e sexo. Amor é um sentimento, o sexo é um ato da vida corpórea. E a nossa tarefa aqui na Terra é progredir no amor, fazer com que o amor supere o instinto, o impulso sexual, o fator biológico, se a gente quiser pensar assim, nos elevando, né? Nos elevando. O sexo é uma troca de corpos, entre corpos. O amor também, só que é uma troca de sentimentos. Então a gente tem dentro da doutrina espírita aqui uma primazia, né? A gente tem aqui uma preferência pelo amor. O sexo existe em função do desenvolvimento do relacionamento humano, para que se cresça no amor. E a gente sabe que do lado espiritual da vida, muitos espíritos que se envolveram aqui na luxúria, nos excessos da sexualidade, eles se encontram no plano espiritual justamente em condição de praticarem sexo como se pratica na Terra, porque isso é uma condição mental deles. Estão desencarnados e, né, estão ali naqueles processos sexuais excessivos, em práticas, né, que muitas vezes parecem espíritos encarnados. Por quê? Porque se envolveram em desequilíbrios sexuais. Não precisa muito, basta observar que muita gente sonha com o sexo enquanto está dormindo, né? Está do lado espiritual da vida e está ali tendo alguns tipos de relações que refletem os seus pensamentos, os seus impulsos, os seus instintos. E a gente está aprendendo aqui que a gente precisa do sexo para nossa reprodução, para que hajam reencarnações, mas para o desenvolvimento do relacionamento humano. Então, é, tem sexo os espíritos? Não, como a gente entende. A gente pode até pensar em algum momento que, se ainda persistem essas condições no plano espiritual, elas não têm as consequências que tem na Terra, né? Por exemplo, dois espíritos não vão gerar um filho no plano espiritual. Seus corpos fluídicos não são para isso. Eles não têm essa função, os corpos fluídicos. Os corpos de espíritos desencarnados, o perispírito, né? Embora o perispírito muitas vezes mantenha, repito, a aparência do corpo físico, ele não tem essa função de gerar outro espírito do lado de lá. Então, é uma questão assim, que parece assim, num primeiro momento, né, simples, mas ela é bem profunda quando a gente estuda a temática dentro da doutrina. E aqui a gente está né, nos fundamentos mais básicos, então a gente está pensando um pouco sobre as nossas diversas situações aqui na Terra. Sexo é pecado para o Espiritismo? Não, não é. Não é pecado. É uma situação natural do espírito encarnado. Ele é da natureza de um espírito encarnado, é natural do corpo. Mas assim como todas as outras coisas, ele precisa ser bem compreendido e trazido em nossas vidas para uma relação de equilíbrio, orientado por objetivos superiores, orientado por uma boa conduta moral, orientado, né, pela lei do amor, assim como todo o resto da nossa existência.
Então vamos lá, ó, as questões finais aqui, questões 201 e 202, para a gente encerrar o estudo de hoje e termos essa visão geral, né, do tema sexo nos espíritos. 201. Em outra existência, né, em uma nova reencarnação, o espírito que antes animava o corpo de um homem pode animar o de uma mulher e vice-versa? Claro, claro, pode. Ele pode trocar de sexo numa vida futura. Então, inclusive, já passamos várias vezes por essas experiências. São os mesmos, os espíritos que animam corpos de homens e mulheres. Já passamos pela experiência em sexos diferentes no decorrer de nossas existências. E questão de número 202, quando está errante, na erraticidade, né, no plano espiritual, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Qual a preferência do espírito? E muitas vezes a gente pode ter a impressão de que essa resposta vem mais ou menos no seguinte sentido, né? Depende da sua orientação sexual, de que ele gosta mais, né? Do corpo feminino, do corpo masculino, vai depender. Olha só o que importa, na verdade. O que lhe guia são as provas pelas quais ele haja de passar. Então, se ele precisa de provas, de experiências num corpo masculino, ele vai escolher encarnar num corpo masculino. Se ele precisa de provas e experiências num corpo feminino, ele vai escolher encarnar num corpo feminino. Isso é de extrema importância para a gente perceber, porque o que manda para a vida do espírito não é o corpo, mas a experiência que ele possa proporcionar, não para o prazer, não para a reprodução, não. Tendo em vista o progresso do espírito. É isso que ele avalia quando está desencarnado, porque ele tem uma visão diferente do que é a existência. Só que aí a gente encarna e a questão do prazer supera a questão moral, supera a questão do progresso, supera a questão da experiência que precisa ser vivida em favor do progresso daquele espírito reencarnante, daquele espírito que está vivendo aqui na Terra. Por quê? Porque muitas vezes a sensação do corpo, para nós, fala mais alto do que a necessidade espiritual. A gente fica aqui enebriado, a gente fica cego pelas coisas da matéria. E o ideal é que seja o contrário. Bom, comentário de Allan Kardec para a gente encerrar o texto, né? Os espíritos encarnam como homens ou mulheres porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e com isso ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Pronto, explicadíssimo. É impossível a gente não concordar que o corpo de uma mulher tem diferenças de um corpo masculino. Traz experiências hormonais, inclusive, diferentes. Os dois tipos de corpos têm experiências diferentes. Nas percepções, né? Nas percepções físicas, nos hormônios e tudo mais. No modo como transcorre a vida. E tudo que a gente sabe que é próprio de cada corpo. Então, estar em um corpo diferente é viver uma experiência diferente. E os espíritos reencarnam sem preconceito algum em corpos diferentes, porque eles, em sua essência, não têm sexo. Não é essencial do espírito a questão do sexo. Então, nem sempre homem, nem sempre mulher. É preciso viver essas experiências. Essa visão da vida que a doutrina espírita nos dá, notemos, é para a quebra de preconceitos, para o aumento do respeito entre os gêneros, para o aumento do respeito em relação às orientações sexuais, para o aumento do respeito para a situação que vive cada espírito encarnado em cada um dos dois gêneros, dos dois sexos, com escolhas diferentes, com orientações diferentes, com necessidades, experiências diferentes. Certamente já passamos pelas duas situações, né? Então, lembremos, a preferência do espírito é por aquilo que lhe trará maior possibilidade de progresso. É por isso que ele é guiado e não por qualquer outra coisa. Bom, meus irmãos, eu quero encerrar o nosso estudo de hoje citando rapidamente o Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando aqui que, novamente, a experiência do sexo, a experiência que passa uma criança que desencarna,
A experiência vivida, né, em qualquer um dos gêneros, em qualquer um dos sexos, com qualquer orientação, a experiência vivida diante de uma criança que desencarna em eternidade é para nós provação de desenvolvimento e progresso. É para que nós cresçamos no amor. Eu quero trazer aqui do capítulo 11 a definição que o Espírito Lázaro nos apresenta sobre o amor. Quando ele tem no seu texto A Lei de Amor, ele nos diz que o amor resume a doutrina de Jesus. Toda a doutrina de Jesus se resume nessa palavra: amor. É isso que ela representa para nós. Não qualquer sentimento, mas o amor resume a doutrina de Jesus. Ele está falando de um sentimento elevado. Tanto que ele diz que este é o sentimento por excelência. É assim que ele define o amor: o sentimento por excelência. O mais excelente, o mais puro, o mais elevado, o mais nobre dos sentimentos. Então, né, é um pouco superior a esse amor que a gente diz que sente aqui na Terra, né? É o amor que Jesus sentia pelas criaturas e o que ele nos encaminha a sentir. E depois o Espírito Lázaro continua o seu texto dizendo que o amor é o sentimento por excelência e ele nos dá uma ideia do que é isso. O sentimento são os instintos elevados à altura do progresso feito. Lembra, né? Criados simples e ignorantes com instintos e depois a gente vai passando a ter sensações, vivemos pelas sensações, vivemos pelo prazer, muitas vezes, e depois das sensações nós temos sentimentos. É isso o que Lázaro está nos ensinando nesse texto. A linha de progresso do espírito, ele começa com instintos, passa a viver depois pelas sensações e depois pelos sentimentos. A ordem mais elevada do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, como escreve Lázaro, mas, como ele define, um sol interior, uma luz que ilumina aquele que sente e que ilumina quem está ao seu redor. Isso é um sol interior, que emana luz e calor para fora de si, iluminando outras vidas. E que condensa em seu foco ardente, segundo Lázaro, as aspirações, os desejos, né, e as revelações sobre-humanas. Desejos e revelações da ordem do espírito e não da ordem do corpo. Então a gente vive essas situações na matéria para desenvolver esse tipo de amor. Esse amor que substitui o eu pela fusão dos seres, que substitui quem eu sou pela convivência com o próximo, que substitui o eu por mim mesmo pela minha relação íntima com Deus. O Espírito Emmanuel escreve no seu, no seu texto Sexo e Amor que a gente não pode ignorar o sexo aqui na Terra, mas que é uma urgência para nós situá-lo a serviço do amor. E a gente precisa ter essa noção de que o sexo está conosco como energia criativa e de que a gente precisa ter responsabilidade diante dele, assim como diante de qualquer evento da nossa encarnação. Lembremos do amor de Deus por nós, lembremos do amor do Cristo por nós e passemos a desenvolver as nossas atividades aqui em favor do progresso desse amor que é possível que sintamos, esse sol interior que ilumina a vida de quem sente, a vida de quem ama, mas que ilumina também a vida de quem recebe esse amor. Pensemos nisso. Mesmo diante das desencarnações, diante de nossas responsabilidades como espíritos diante do sexo. Meus irmãos, muito obrigado pela companhia nos estudos, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos, pensando, refletindo, progredindo, estudando o Livro dos Espíritos. Eu deixo, como sempre, o meu abraço fraterno, os votos de uma excelente semana e o convite para que a gente possa continuar o estudo do Livro dos Espíritos na próxima semana. A gente se vê em breve. Até logo mais.